Olá, para você que ainda não me conhece, eu sou a Amália Gonçalves e o meu sonho é a Lipsa. Hoje eu vim falar desse assunto bem polêmico, sexo, drogas e rave. Algumas pessoas conhecem como sexo, drogas e rock and roll. Bom, tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, bem jovem mesmo. E eu comecei a desvendar tudo isso, né? Essa liberdade de sair da fase criança, entrar na fase adolescência, começar a dormir na casa das amigas, a fazer um rolezinho na pracinha. E quem mora no interior sabe muito bem como é a realidade de cidades pequenas. A gente não tem muito o que fazer aqui, de verdade. Hoje, Botucatu tem shopping, tem cinema, tem vários parques, mas quando eu tinha meus 12 anos não tinha shopping na cidade, não tinha nenhum trabalho cultural para envolver, para trazer os jovens e tudo mais. E era muito comum você passar nas praças da cidade, principalmente de madrugada, e encontrar um monte de adolescente enchendo a cara, tomando corote, usando drogas e tudo mais. E aí eu comecei a sair com essa idade, de 12 para 13 anos. Eu conheci o pai da minha filha nessa fase, ele tinha uma banda de rock, e aí eu mergulhei nesse universo. E muitas viagens, a gente ia para Barra Bonita, para Jaú, para São Paulo. E como era meu namorado, minha mãe confiava em a gente estar junto viajando, né? Assim, não coloco a culpa nele jamais, nunca. Eu acredito que eu sou extremamente responsável por todas as coisas que aconteceram comigo. E tudo serviu de um grandíssimo aprendizado hoje pra mim, tá? Então, assim, namoradinho, festinha, rolê, rock, e minha vida era regada disso. Eu não tinha nenhum foco, eu não tinha nenhuma pretensão de fazer uma faculdade, nenhuma pretensão de ter um trabalho, um reconhecimento profissional. Eu trabalhava de menor aprendiz. Eu comecei a trabalhar com os meus 16 anos, mas antes disso era só bagunça. Eu estudava num colégio de freira e eu fui convidada a me retirar do colégio para vocês terem noção do quanto eu era terrível, terrível com T maiúsculo. Dei muito trabalho para minha mãe, muito trabalho. Espero que minha filha não faça isso comigo, deusa, me proteja. Mas enfim, foi assim, tudo muito na minha adolescência, sabe? E minha mãe, apesar de ser psicopedagoga, ela trabalha com crianças especiais, ela dá aula na PAI, parecia que, assim, as coisas que estavam feridas nela também, os traumas dela, batiam de frente com os meus, e no momento, assim, ela não soube administrar tudo isso, ela não soube cuidar de uma adolescente conturbada, tendo meu pai também que traía pra caramba, mentia minha mãe, sabe? Ele era evangélico. Então eu cresci nessa cultura dividida. A família do meu pai é evangélica e a família da minha mãe católica. Meu pai, apesar de ser evangélico e seguir a cultura, né, do ministério, né, das assembleias, ele era uma pessoa que traía minha mãe com as próprias mulheres da igreja. Por isso eu sempre digo, de nada adianta a gente estar dentro de um templo, a gente tá lá de joelho, fazendo jejum e tudo mais, se a gente não tem caráter, se a gente não tem respeito. Uma Bíblia embaixo do braço não significa nada, tá? O que significa é a sua essência, o que você faz pra você e o que você faz pro mundo ao seu redor. E na Igreja Católica, a realidade que eu tinha era dessas festas de santo, de comemoração de final de semana, principalmente em Anhembi, cidade que minha avó morava. E era regado a churrasco, leilão, bebida, risca-faca, era bem conturbado também. Então, assim, eu cresci nesse turbilhão de coisas que aconteceram na minha vida. Os meus pais brigavam muito, eu tinha muito essa referência de casal dentro de casa, que era normal um casal brigar. E assim, nunca saíram no tapa, nunca saíram no murro, mas rolava um desrespeito muito grande da parte do meu pai. E minha mãe extremamente submissa, sempre levando o café da manhã na cama pra ele de final de semana, assim. Minha mãe sempre trabalhou, ajudou também em casa com as contas. Meu pai, ele era zootecnista, ele ganhava muito dinheiro e a vida dos dois era isso, trabalho. Então eles não tinham muito tempo para olhar para mim. Quem cuidava de mim geralmente eram funcionárias do lar que limpavam a minha casa e acabava me dando uma atenção ali. Então eu ficava muito solta na minha adolescência. Eu fazia o que eu queria da minha vida, não tinha uma rotina, não tinha um esporte, nada. Foi assim. E aí, quando eu completei 18 para 19 anos, eu decidi que eu queria casar, que eu queria ter filho, que eu queria fazer uma faculdade.
E aí eu fui morar em São Paulo com o pai da minha filha, foi quando eu engravidei e descobri que eu não amava mais ele, eu não gostava de São Paulo e eu não estava preparada para ser mãe. Aí eu voltei para casa da minha mãe, grávida de 7 meses, minha filha nasceu, meu relacionamento já não tava legal, porque a gente se conheceu com 13 e 14 anos. Com 19 anos eu já tava com outra cabeça e ele também, a gente não combinava mais, eram mundos extremamente distintos. E aí eu entrei num relacionamento com uma mulher, porque eu sempre tive preferência voltada pra mulher por conta de um trauma que eu tive na minha infância. Com 4 anos de idade eu sofri um abuso sexual. Isso já é uma outra história que eu vou abordar também em algum momento num outro vídeo. Então, assim, eu direcionei a minha preferência para mulheres. E aí eu acabei me envolvendo com uma pessoa que amava muito minha filha, e não me respeitava. Era uma pessoa que me traía e uma pessoa que me deixava em casa sozinha para sair usar droga. Assim, nessa fase da minha vida, quando eu decidi me tornar mãe, eu deixei de lado esse universo das drogas, esse universo do rock e tudo mais. E depois de ter uma frustração muito grande com esse meu relacionamento com essa mulher, eu me afundei de novo nesse mundo, porque ali eu encontrei um refúgio. Ali eu encontrei uma distração para os meus problemas, para minha realidade, para tudo aquilo que me afetava de alguma maneira. E aí, no término desse relacionamento, que foi muito difícil para mim aceitar, foi muito difícil para mim continuar a minha trajetória, eu comecei a procurar essas festas eletrônicas que duram dias, horas, né? E aí eu conheci as drogas, eu conheci o êxtase, eu conheci o LSD, eu conheci o MD, e são drogas assim que, a princípio, na teoria, é para trazer felicidade, é para trazer conforto, bem-estar, leveza, e é para você se achar, né? Para você achar que você é a super mulher, o super homem, que tá ali arrasando na rave, todo mundo te quer, mas eu não tinha essa essência. Por quê? Eu tinha muita vergonha, né? Vergonha do meu corpo, vergonha do jeito que eu dançava, porque as minhas amigas tiravam sarro de mim, elas achavam muito estranho eu dançando. Elas, o tempo todo, quando a gente ia pra algum rolezinho, assim, alguma baladinha, música eletrônica e tal, eu tinha uma amiga que, meu, ela só tirava sarro de mim. O rolê dela era ficar me observando e tirando sarro, que não é considerada amiga, tanto que hoje a gente não tem mais vínculo nenhum. Inclusive, eu não tenho mais vínculo nenhum com basicamente nenhuma das pessoas que eu cultivei amizade na minha adolescência e na minha juventude. Não porque eu não goste delas e não queira elas perto de mim, porque eu sinto que quando a gente tá evoluindo, quando a gente tá subindo degraus na nossa vida, se a gente querer trazer todo mundo, a gente não vai conseguir subir, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais força. Então, assim, o ideal é de que você suba, de que você vá, de que você busque, mas que não tenha essa responsabilidade de trazer todas as pessoas que você gosta com você. Porque é a sua busca, não é a busca do outro. Então, você precisa fazer a sua busca, você precisa buscar a sua evolução, para quando você estiver lá em cima, todas essas pessoas que você quer que subam com você, te observe e fale: Meu, deu certo, é isso. Ela conquistou, é isso que eu quero, também vou conseguir. Então, por mais que eu fique falando, por mais que eu diga, assim, eu não sou exemplo de nada a ninguém, eu nunca quis ser exemplo de nada a ninguém. Hoje, com a vida que eu tenho, saudável, tranquila, minha vida tântrica que eu amo, eu sinto que eu sou exemplo para as pessoas, mas eu nunca quis atingir isso, nunca quis estar num pedestal, malha. Não, eu simplesmente busquei ajuda para aquilo que eu precisava no momento. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu rosto, pequenininha. Eu levei 50 pontos aqui no meu rosto, indo para uma rave. Eu amamentei minha filha até 3 anos. E quando eu parei de amamentar ela, foi quando eu realmente rompi meu relacionamento com essa mulher que eu fiquei após terminar com o pai da minha filha. E aí eu me afundei nas drogas e me afundei em rave. Foram 6 meses, assim, frenético. Eu deixava minha filha com a minha mãe, ia pra rave curtir, passava o final de semana. Às vezes eu chegava muito louca em casa, estralada, assim, de MD e não conseguia nem conversar, o queixo tremendo. E eu nunca entendia o que eu ia buscar nesses lugares, porque quanto mais eu ia para essas festas, quanto mais eu frequentava esses rolês, mais eu voltava vazia para casa. E assim também era com o sexo. Quanto mais eu buscava sanar a minha carência no sexo, mais eu absorvia energia de outras pessoas que não era tão boa assim. E aí eu acabava me afundando mais ainda, entrando num ciclo vicioso de sexo, droga e música que
Gente, de verdade, respeito quem gosta de música eletrônica, mas pra mim não faz muito sentido. É uma música frenética que entra na mente e fica horas naquela mesma batida. Meu, quem aguenta ficar nisso sem usar droga, gente? Sério, quem aguenta? Eu não consigo. Desculpa, mas assim, a minha realidade, você não precisa dizer amém pro que eu tô dizendo. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, que tem uma essência maravilhosa, que não precise de drogas pra se sentir bem, nem se sentir aceito, e gostar de música eletrônica, e tá tudo bem. Não julgo ninguém. Eu, Amália, não aceito. Toda vez que eu escuto uma música eletrônica, eu acesso algo dentro de mim que me traz diretamente pra última rave que eu fui. A última rave que eu fui, eu tomei um doce, eu acho que chamava Beatles, o doce que eu tomei. E, cara, foi horrível. Foi horrível, 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 horrível. Eu vi todas as pessoas se transformando em demônios. Eu não enxergava mais o rosto das minhas amigas, das pessoas, e eu ficava tampando meu rosto com medo, com vergonha. E eu ficava, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. Eu cheguei pra uma amiga chorando, falei, me leva embora daqui, eu quero ir embora. Aí ela falou assim, coloca um óculos de sol. Você tá assim porque você tá sem óculos de sol. Então, assim, eu sentia que era um ambiente onde tinha muita festa, muita alegria, muito movimento, mas era acolhimento. Eu não tinha amigos de verdade nesse rolê. Essa cicatriz que eu tenho foi de um acidente de carro que eu fui. Porque nessa última rave que eu fui, eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais. Quando eu senti toda essa energia, quando eu realmente vi o que era uma rave, quando, sabe, eu saí dessa ilusão de que aquilo era legal, de que aquilo tava me nutrindo, eu vim pra fora e falei, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não tô feliz. A droga não tá sendo legal. Eu não tô me sentindo bem. Meu coração tá acelerado, eu tô com vontade de chorar, eu tô com vontade de correr, ninguém aqui tá me acolhendo, eu tô me sentindo. Meu, sério, eu fui pro lodo, sabe? Esse lugar que as pessoas falam, que chamam de inferno, muita gente vê como inferno e fala que quando a gente morrer, se a gente for uma pessoa ruim, a gente vai pra lá. Eu vi isso. Nesse dia, nessa rave, eu vi isso. E aí eu cheguei na casa da minha tia em Jaú, foi uma rave em Bauru que rolou, chamava Toy, essa rave, uma rave muito famosa que tinha muito em Bauru. E aí eu cheguei em Jaú na casa da minha tia de carona, e ali eu prometi pra toda a minha família que eu não ia mais pra rave. Eu chorei, pedi perdão pra minha mãe e tal. E eu jurei pela minha filha que eu não ia mais pra rave. E aí passaram, acho que uns 3 meses, consegui ficar firme sem ir, porque foi muito ruim mesmo. Na hora pode até ser legal, mas no dia seguinte a sensação que vem assim de derrota mesmo, sabe, de tristeza, você vai buscar uma felicidade e você volta pior do que você foi buscar, sabe? Eu, pelo menos, pra mim funcionava dessa maneira. E aí eu realmente cheguei pra minha família e falei que eu não queria mais e tal. Passaram 3 meses. E meus amigos todos mandando mensagem, dizendo que tava com saudades, que eu fazia falta nas festas, que não era a mesma coisa e tal. E aí teve uma festa aqui em Botucatu, chamada União. Era uma festa, assim, realmente de união das tribos, a galera de Jaú, de Bauru, de Barra Bonita, toda a galera do Psy. Ia vir pra cá, ia rolar uma festa muito top, e eu não podia perder essa festa, gente, eu não podia perder essa festa. Era a festa. R$ 75 o ingresso. E disse que ia ter atração de circo, que ia ser uma festa super colorida, que ia ser super legal, tal. E aí eu fiquei preocupada com o que eu ia fazer com a minha filha. E mandei uma mensagem pro pai dela. Falei, você pode ficar com a Alice esse final de semana pra ir pra um churrasco? Mentira, churrasco, né? Porque eles não gostavam muito que eu ia pra rave. A família do pai da minha filha, né? A família da minha mãe. Ninguém gostava, né? O pai da minha filha, ele mudou muito, né? Hoje em dia ele não usa mais droga, ele não faz mais nada disso, é outra pessoa. E assim, eles me vendo ir na rave, ele também nunca foi numa rave. Então, rolava muito preconceito comigo de ir pra rave, né? E aí eu tive que levar minha filha comigo na festa, porque o pai dela disse que ia ficar, e aí aconteceu algum imprevisto, ele não veio, me avisou em cima da hora, eu já tinha comprado o ingresso, e levei a minha filha pra festa comigo. E eu já tinha prometido que eu não ia mais pra rave. Eu jurei pra mim, pra minha família, pela minha filha, que eu não ia mais pra uma rave. E eu fui. Eu me auto-sabotei. Eu sabotei a minha promessa, o meu compromisso comigo mesma. E eu levei minha filha pra essa rave e a gente capotou o carro indo. Eu não consegui chegar lá. Foi um amigo que tava dirigindo o carro, ele ia só deixar a gente na festa, depois ele ia voltar a buscar. E isso é uma coisa que, gente, dá um negócio assim em mim, um turbilhão, porque eu quase matei a minha filha.
Eu quase matei o meu bem mais precioso só por causa de uma festa, de um rolê. E eu fiquei 20 dias na UTI aqui da Unesp, vendo famílias que moram no hospital, crianças que precisam de equipamentos para sobreviver, crianças que não conseguem respirar, que o coração não bate sem equipamento. E toda aquela realidade caiu em cima de mim assim como um turbilhão. Eu falei, como eu sou egoísta. Eu fico fugindo da realidade, eu fico fugindo do mundo real, procurando alegria nessas festas, e olha só o mundo como tá. Tanta gente precisando da minha ajuda, tanta gente precisando de cura, e eu deixando o meu tempo passar em vão, me afundando nessas coisas que de nada somam na minha vida. Foi um choque de realidade. Foi, assim, um momento de realmente morte e ressurreição, porque a minha filha fraturou o fêmur e ela bateu a cabeça. E a cabeça dela ergueu um roxo gigante na testa. E enquanto esse roxo não saísse, enquanto não diminuísse o inchaço da cabeça dela, ela não poderia tomar anestesia para colocar a perna dela no lugar. Ela não ia poder fazer uma cirurgia também. Porque se fizesse cirurgia, os músculos e os nervos de uma criança de 3 anos são muito sensíveis. E o risco dela perder o movimento da perna ia ser muito grande se fizesse um procedimento cirúrgico. E aí minha filha ficou ali com a perna roxa, a testa roxa, e eu com 50 pontos no rosto. Eu queria que meu rosto ficasse deformado, eu desejava que eu ficasse horrorosa, eu desejava que eu pagasse muito por tudo isso que eu fiz. Sim, mas Deus é tão maravilhoso comigo que isso veio apenas como um aprendizado muito forte, muito, muito, muito forte. E foi aí que eu consegui entender realmente que aquilo não era bom pra mim. E que a minha vida não girava em torno de festa e alegria, que eu precisava realmente olhar para os meus traumas e me curar, porque usar droga não ia sanar, usar droga ia só piorar. E foi aí que eu comecei a mudar a minha realidade de vida, minha perspectiva, olhar para o meu corpo como algo mais sagrado. E foi quando eu conheci também a Ayahuasca, que é uma medicina da floresta. Uma amiga minha de um curso de massagem tântrica que eu fiz me convidou para consagrar a medicina lá em São Paulo, em Cotia, num espaço muito especial. E eu conheci o Temazcal também nesse dia. Inclusive, esse retiro que eu tô indo fazer hoje, eu vou hoje à tarde sair daqui, chego lá amanhã em Queluz, é um retiro de estudo do Temazcal. Eu tô me estudando e estudando a medicina. E aí, nesse dia que eu consagrei a Ayahuasca pela primeira vez e participei do Temazcal, foi uma coisa muito forte, assim, pra mim, porque eu não sei como explicar em palavras o que é a medicina Ayahuasca, mas é algo que me tirou do fundo do poço, algo que me salvou das minhas próprias sombras, que me resgatou a minha essência, resgatou o meu feminino, resgatou a minha verdade, resgatou a Amália pequenininha que sofreu abuso, que sofreu um monte de coisa na infância, que não tinha uma direção, que não tinha uma meta, que não tinha nada. Resgatou essa pessoa, colocou aqui e falou, sacode, acorda! Olha só, quem é você, o potencial que você tem, vamos lá! Então a medicina, enquanto eu entrei na força da Ayahuasca, eu comecei a ver muita coisa. Eu tive miração de coisas que eu fiz, das drogas que eu usei, dos lugares que eu frequentei, das pessoas que eu me relacionei. E veio tudo assim como um filme passando na minha cabeça. Eu tinha uma relação muito ruim com a esposa do meu pai, porque ele traiu a minha mãe com uma pessoa da igreja e se casou com ela. E aí, quando eu vomitei, a medicina, ela faz essa limpeza no nosso estômago, é todo o ódio, tudo que tá guardado, todo o rancor, toda a doença, você vomita, de verdade. E quando eu vomitei no vaso, eu vi o meu vômito se transformando no rosto da esposa do meu pai. Eu vomitei todo o ódio, toda a raiva que eu tinha por ela. E eu lembrei de todas as vezes que eu briguei com a minha filha, de todas as vezes que eu agredi ela fisicamente, porque foi assim que minha mãe me educou. Eu fui educada na base do chinelo e na base da cinta. E era assim que eu educava a minha filha também. Então, pra mim, consagrar a Ayahuasca, tomar medicina e receber tudo isso, tomei uma peia, mas uma
peia. Pensa numa peia. Pra você que não sabe o que é peia, peia é quando você faz coisas muito erradas, frequenta os lugares errados e não tem consciência nenhuma, nem responsabilidade dos seus atos. Aí você toma medicina achando que vai enxergar mandala colorida, achando que vai ver seu animal de poder, achando que vai transcender através da música. E aí o que acontece? Você fica no lodo, você chora, você vomita, você passa mal. É uma sensação de que você vai morrer. Realmente, você precisa morrer pra tudo isso de errado que você faz com você e com o universo ao seu redor. Eu precisava disso. E eu aceitei a medicina. E o Temascal é uma força muito de terra. Então o ayahuasca, ele te leva, ele te abre os cosmos, abre a espiritualidade, traz respostas pra você. E o Temascal, ele te aterra. Ele cura até 5 ancestralidades sua e até 5 futuros seu da sua alma. Então, assim, você vai curar a sua carne aqui, agora o seu corpo, liberar as toxinas através do suor, na tenda do suor. E você vai também acessar mensagens da sua família. Coisas que aconteceram com a sua mãe, com a sua avó, e você não precisa consagrar nada pra entrar no ayahuasca, não é nada que você ingere. Ayahuasca não, desculpa, no Temascal. Me ligaram aqui, apareceu o nome de uma pessoa, e eu não vou cortar o vídeo, gente, porque, sério, eu sou muito perfeccionista com essas coisas, por isso que eu não posto tanto conteúdo. Eu fico me cobrando de fazer o vídeo perfeito e aí eu acabo não fazendo nada. Hoje eu acabei de terminar um atendimento de terapia e assim, é pra uma pessoa que tá com problemas de drogas e veio um insight e falei, meu, eu preciso falar disso. Como que eu não falo disso para as pessoas que me seguem no Instagram? Elas precisam saber como que eu cheguei aonde eu cheguei, espiritualmente falando, como eu conheci o Tantra, as medicinas, como veio tudo isso pra mim, né? E o Temascal, ele é uma medicina de terra, é uma medicina onde a gente trabalha com a força do fogo, da água, das pedras, as abuelitas sagradas, que são pedras que aqui no Brasil a gente pega de água corrente, de cachoeira, mas lá no exterior é usado pedras vulcânicas, então assim, fica muito quente mesmo. É uma sauna do suor, uma sauna onde você volta para o ventre sagrado da Mãe Terra e renasce mais forte, mais empoderada. Esse primeiro Temascal que eu fiz junto com a vivência da ayahuasca não foi tão poderoso para mim. O que trabalhou para mim realmente nesse dia foi a ayahuasca. Depois, em outra oportunidade, na escola de permacultura, eu acho que uns 2 anos depois, eu conheci um Temascal de verdade, um Temascal raiz, que é o Temascal do Ricardo, que é a pessoa que eu tô estudando hoje, porque ele traz a medicina tolteca mexica original. Então, assim, tem sido muito importante para mim buscar pessoas que realmente sabem o que elas estão trazendo, pessoas que realmente trabalham com a raiz, não pessoa que fez um cursinho assim de final de semana e já tá ensinando, entendeu? São pessoas que vivem isso há 20 anos, 15 anos, né? E aí, depois desse trabalho que eu fiz de ayahuasca e Temascal, eu só chorei. Eu passei uma semana chorando, querendo que minha filha me perdoasse, querendo o perdão do pai dela, querendo me encontrar novamente com a família do pai dela, que eu também magoei muito com as minhas atitudes de ficar indo pra rave, de ter essa vida perdida que eu tinha. E só chorei. E assim, todo mundo viu eu como uma louca, né? Porque até então eu era acostumada a ir em rave. Como assim? Ela consagrou ayahuasca agora e tá chorando, causando, querendo correr atrás do tempo perdido. E aí, meu, foi uma loucura. Porque a filha ficou na casa do pai dela, enquanto eu consagrava a medicina. E logo quando eu terminei a medicina, eu já queria encontrar ela. Imagina, eu tava naquele desespero, naquele fervor de querer resolver tudo. E aí o pai dela falou, meu, se você vier aqui, eu vou chamar a polícia pra você. E aí eu não fui, né? Eu esperei até o dia seguinte, fui lá, conversei, falei que a ayahuasca era muito bom, falei que minha vida ia mudar a partir dali, e realmente minha vida mudou a partir dali. Eu comecei a enxergar o mundo com outros olhos, eu comecei a enxergar as pessoas com outros olhos e comecei a realmente buscar a minha verdadeira essência. E aí eu caí de paraquedas, assim, no curso de terapia tântrica em Jundiaí, com a Maline e o Darshano, e eu mudei completamente o meu conceito do que era tantra, do que era massagem tântrica, isso também eu vou abordar num outro vídeo, e foi lá que eu consegui me curar de todos esses traumas. Foi lá que eu consegui realmente acessar toda aquela alegria, aquele prazer, aquele tesão que eu buscava nas raves com as drogas e que eu nunca encontrei. Isso eu encontrei a partir de meditação. Meditação. Meditação ativa, meditação guiada, meditação, meditar. Vocês não sabem o poder que tem uma meditação. O que é meditar? Meditar é quando você silencia sua mente
e mergulha dentro do seu corpo e consegue realmente acessar dentro de você tudo que tá desalinhado, a se deparar com as suas próprias sombras e a conseguir sanar as coisas que estão estagnadas dentro de você. Essas couraças, essa armadura que a gente coloca pra vida, que a gente coloca um bloqueio realmente. Então, a meditação, ela me trouxe muita clareza e muita presença. Estar presente no aqui e no agora. Hoje, Amália, agora é o que eu tenho, é o que eu sou. O passado já foi, ficou pra trás. Eu me perdoo pelo acidente que eu sofri, que eu fiz minha filha sofrer também. Eu me perdoo. Eu sei que isso tinha que acontecer. Foi da maneira mais dolorida, foi da maneira mais doída para eu conseguir realmente sair desse universo e encontrar a luz. E hoje em dia eu trabalho com a terapia tântrica com muito orgulho. Eu amo o que eu faço. Amo Malini, amo Darshano, amo Biotantra. Biotantra pra mim é a melhor terapia que eu já conheci na minha vida. Porque o Biotantra, ele desvincula totalmente esse nosso pensamento que a gente tem que o orgasmo é no sexual. O orgasmo é no chakra básico, o orgasmo é aqui. Gente, o orgasmo não é aqui, o orgasmo é no corpo todo. Sabe, quando eu me toco de levinho, assim, quando eu faço meu ritual de autotoque, que eu venho deslizando meu corpo, gente, eu sinto tanto prazer. É muito mais que um MD, é muito mais que um doce. Eu tive um orgasmo de... Meu, eu não sei explicar. Sabe aquele orgasmo de platô? Eu não sei se você já teve isso. Eu tive isso. Meditando de roupa, sem ser tocada, apenas fazendo um movimento deitada de levantar a minha pelvis e abaixar, junto com a respiração. Esse movimento de levantar e abaixar a pelvis, respirando no útero e tensionando minha ione por mais ou menos 1h30. Gente, eu meditava assim, das 6 horas da manhã em jejum até 2 horas da tarde, fácil. Teve um dia que a gente fez uma meditação pra sentir as dores do parto, pra gente mergulhar no nosso parto. A gente ficou até 4 horas da manhã acordado meditando, fazendo meditação de cartazes, meditação caóticas. E aí a minha formação na terapia tântrica foi mais ou menos uns 2 anos e meio, onde eu fiz o curso de terapia tântrica, que não é massagem, e o curso de biotantra, que foi onde eu consegui acessar tudo isso dentro de mim. Então eu fiz meditação para todos os meus chakras. Tudo que eu tenho guardado dentro de mim, eu meditei e ressignifiquei. Hoje em dia eu não preciso mais de droga. Eu não fico bem em lugares que tem droga, festa, música eletrônica. Me incomoda de verdade, porque é como se eu tivesse aberto assim os meus chakras para a realidade e automaticamente eles se fecham quando essa realidade não condiz comigo. Então, outro dia comentei com uma amiga minha, eu falei que eu não gostava de dança funk. Eu falei, meu, não curto dança funk, não acho legal. Tipo, eu dancei quando eu tinha 16 anos, 17 anos, meu, adorava um funk, rebolava a raba até o chão, era lindo de ver. Hoje em dia eu não consigo, mas eu faço a minha dança através da meditação Kundalini, que é poderosíssima. Ativa o meu chakra sexual, ativa meu empoderamento, ativa minha criatividade, ativa meu feminino, ativa minha potência orgástica. E é exatamente isso que a meditação traz presente, ativar a potência orgástica. Não adianta nada você depositar todos os seus problemas no sexo, ficar procurando sexo, ficar procurando sentir prazer através do sexo, sendo que todo o resto tá bagunçado, todo o resto tá desalinhado. Os nossos chakras, eles funcionam um mandando energia pro outro. Se você sente que o seu sexual tá desregulado, se você sente que você tá tendo problema de ereção, que você não consegue engravidar, que você tem muita cólica, que você sente dor com o seu parceiro, talvez o problema não esteja aqui. Talvez o problema não esteja no seu parceiro. Talvez o problema esteja no seu coração, na sua mente. Algo que foi danificado lá atrás, na sua infância ou até mesmo no útero da sua mãe. E você não consegue identificar hoje em dia, porque as pessoas só pensam no sexual, as pessoas só pensam no genital. Enquanto as pessoas continuarem pensando no genital, no orgasmo do genital, as pessoas não vão sentir esse orgasmo de platô, que é gozar 4 vezes em uma única gozada. Você sabe o que é isso? Eu não imaginava que era isso. Eu descobri isso ano retrasado, ano passado, sabe? Foi uma coisa assim que eu acordei da meditação, eu olhei em volta, tava todos meus amigos sentados olhando pra mim, assim, eu achei que eles iam estar olhando com cara de assustado, porque pra mim, nessa transe que eu entrei desse orgasmo, eu tava me debatendo no chão igual uma cobra maluca. E aí eu levantei, todo mundo olhando pra mim, assim, de boa, eu falei, gente, o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Tipo, cara, eu gozei. Aí a Malini, a minha facilitadora,
Ela só concorda, né? Ela faz aquela carinha assim, meu, ela é uma pessoa muito especial, eu gosto muito. E aí eu contei o que eu acessei, sabe? É uma coisa muito particular minha, assim, de um trauma meu, muito relacionado à minha mãe também, quando ela descobriu que eu gostava de mulher. E eu acessei ali uma visão muito foda, muito. Depois eu fiquei até assustada, assim, que eu acessei que eu tava transando com a minha mãe, cara. Eu tive o orgasmo mais forte da minha vida, tendo essa visão de que eu tava transando com a minha mãe. Por quê? A gente saiu do útero da nossa mãe. O prazer da nossa mãe tá totalmente ligado ao nosso. Eu não sou promíscua por ter acessado isso dentro de mim. Isso não foi incesto. Isso foi algo que eu precisei acessar para ressignificar o sexo, para ressignificar o prazer, para ressignificar o tesão. Minha mãe não sentia dor quando ela não sentia tesão quando ela transava com meu pai. Eu acho que minha mãe gozou pouquíssimas vezes na vida. Mãe, desculpa por te expor aqui desse jeito. Mas meu pai nunca tocou minha mãe com carinho. Era sempre aquele sexo bate-estaca, bate-estaca, bate-estaca. E eu falo isso para as pessoas que eu atendo, às vezes eu falo para os meus clientes homens, e eles falam: "Ah, minha mulher não quer mais transar", tá? Eu falo: "Mas como é o sexo de vocês? O que que você leva pra cama? Você leva os problemas do seu trabalho, você leva a sua ansiedade e você leva o bate-estaca. Que mulher que quer bate-estaca? Fala pra mim. Todo mundo quer se sentir querida, se sentir amada, se sentir desejada, se sentir tocada, carinho, leveza, pureza. Esse é o sexo tântrico. O sexo tântrico não é um Kama Sutra, não é posições loucas. Você ter um sexo tântrico com o seu parceiro é algo de muito respeito, é você venerar o corpo da pessoa como um templo. E a minha proposta de atendimento dentro da terapia tântrica é você desvincular que o prazer está no seu genital. Então, na minha sessão, muita gente chega aqui achando que vai receber uma massagem iônica, uma massagem. Já se foi a época em que eu realmente fazia massagem ione. Hoje eu trabalho com terapia tântrica. Não tem massagem ione, não tem massagem linga, não tem massagem no ego. Aqui você, através da terapia tântrica, vai se deparar com as suas sombras. Por isso a roupa preta no tantra, porque o preto simboliza luto, simboliza o renascimento de você para você mesmo. Então você vai renascer para o prazer, você vai renascer para o sexo, você vai renascer para sua vida. Hoje em dia, quando eu consagro a ayahuasca, após todo esse aprendizado que eu tive com a terapia tântrica, eu vejo as coisas lindas que a medicina realmente propõe para pessoas que já estão nessa caminhada há um tempo. Então eu consigo acessar a minha pureza. Uma das últimas vezes que eu consagrei medicina, eu me vi como um sol brilhando, assim, sabe? Muita luz saindo de mim, muita cura mesmo. E eu me vi dançando com a natureza, sentindo toda a energia do vento, das flores, da floresta. E foi muito lindo. Mas isso eu consegui atingir através da cura com a terapia tântrica, onde a gente não ingere nada, não toma nada para acessar. É através da meditação. Então, a ocitocina, esse prazer, tudo que a gente sente com o sexo e com as drogas, a gente pode alcançar através de uma meditação e não vai receber toque no genital para sentir esse prazer. É um prazer que vai fluir de dentro para fora, de você para você, de você com o seu parceiro. Gratidão por ter ouvido até aqui. Eu tô dando um start aqui em muita coisa que eu quero abordar para vocês. E aí eu tô indo pro retiro assim que eu voltar, mais purificada, mais leve, mais feliz. Eu vou trazer muita coisa também falando sobre o retiro e mais sobre o que é o Temascal. Gratidão.